Fala aí, pessoal. Gravando esse vídeo aqui para a gente dar continuidade ao nosso estudo sobre os verbos. Já gravei 3 vídeos falando sobre verbos. O primeiro, eu abordei a definição de verbos e a gente viu a estrutura, o radical do verbo, as desinências, a vogal temática, viu? No segundo vídeo, nós já começamos a ver a classificação. E nesse segundo vídeo, eu falei sobre verbos regulares, verbos irregulares e verbos anômalos. No terceiro vídeo, a gente continuou a classificação dos verbos, foi quando eu vi verbos defectivos e verbos abundantes. Certo? Detalhe, nos verbos abundantes, eu falei, verbos abundantes são verbos que apresentam duas formas equivalentes em alguma parte ali da conjugação. Geralmente, essas duas partes equivalentes vão aparecer no particípio. É quando nós vamos ter os verbos com duplo particípio. Quem não está lembrado disso, rapidamente, é o seguinte. Você vai perceber que alguns verbos só possuem o particípio regular. É o caso do verbo cantar. O verbo cantar só tem o particípio regular. Qual é o particípio regular? Cantado. Particípio regular é quando o verbo está terminado em ado ou ido. Então, o particípio regular do verbo cantar é cantado. Só tem o particípio regular. Existem verbos que só possuem particípio irregular. É o exemplo do verbo fazer. Não existe a forma regular fazido. Só existe o particípio irregular feito. O particípio do verbo fazer só tem o particípio irregular, que é feito. Porém, existem verbos que têm duplo particípio. Um particípio regular e um particípio irregular. Certo? Quando os verbos tiverem dois particípios, aí vem a pergunta. Na oração, eu posso usar qualquer um dos dois? Eu vou escrever uma frase ali com um verbo no particípio e esse verbo tem o particípio regular e irregular. Eu posso escolher qualquer um dos dois. É por essa parte que eu vou começar a ver agora com vocês, compartilhando aqui a tela. Pronto, aqui. Esse foi o último slide da parte de classificação dos verbos que nós vimos. Aí eu dei um exemplo aqui, olha. Acender. Existe a forma acendido, que é o particípio regular do verbo acender, e tem aceso, que é o particípio irregular. Então, o verbo acender, ele é um verbo abundante. Ele tem duplo particípio. Seguindo aí, eu vou ver o seguinte. Quando eu vou usar o particípio regular ou o particípio irregular? Em regra, o particípio regular do verbo é usado com os auxiliares ter e haver. Exemplo. Achei que ela tinha suspendido as aulas. E o segundo exemplo, o time havia ganhado muitos títulos. Perceba que na locução verbal da primeira frase, tinha suspendido, o verbo auxiliar é o verbo ter. Está no passado. Não importa. É o verbo ter. Então, o verbo suspender, que eu vou usá-lo aqui no particípio, eu vou usar o particípio regular, suspendido. E aqui do time, o time havia, estou usando o verbo haver como verbo auxiliar. Então, havia ganhado. Eu vou usar o particípio regular, certo? Seguindo, o particípio irregular de um verbo é usado com os auxiliares ser ou estar. Agora é diferente. Eu usei os mesmos verbos para vocês notarem a diferença. O verbo suspender e o verbo ganhar.
As aulas serão suspensas até o fim do mês. Eu não vou dizer que as aulas serão suspendidas, porque suspendido, suspendida é particípio regular. Mas o meu verbo auxiliar aqui é o verbo ser. Então, eu tenho que usar o particípio irregular. As aulas serão suspensas. E no outro exemplo, a luta contra o mal está ganha. Eu não vou dizer a luta contra o mal está ganhada, porque o meu auxiliar aqui é o verbo estar. Então, o particípio que eu vou usar é o particípio irregular, que nesse caso ficou ganha. Certo? A luta contra o mal está ganha, não ganhada. Passando para a próxima parte do estudo de verbos, nós chegamos aqui a vozes verbais. A voz verbal indica se o sujeito gramatical é agente ou paciente da ação expressa pelo verbo. É basicamente o seguinte: na oração, você vai observar se o sujeito, se ele está praticando uma ação ou se ele está sofrendo uma ação, certo? Ou se as duas coisas podem acontecer. O sujeito pratica uma ação ou o sujeito recebe uma ação, ele sofre uma ação, ou as duas coisas, ele pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Em português, nós temos três vozes do verbo: a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Vamos ver cada uma. Primeiro, o verbo está na voz ativa quando o sujeito gramatical é o agente da ação. Ou seja, quando o sujeito gramatical pratica a ação verbal. Exemplo: Mariana leu o livro. Quando eu pergunto ao verbo quem leu, Mariana. Mariana é um sujeito da oração. Então, esse sujeito, ele está recebendo uma ação ou ele está praticando uma ação? Mariana leu, ela praticou uma ação. Então, eu tenho um sujeito ativo. Se eu tenho um sujeito ativo, o meu verbo está na voz ativa. A avó fez o almoço. Quem fez? A avó. A avó é o sujeito da oração. Esse sujeito está recebendo, sofrendo uma ação ou ele está praticando uma ação? Está praticando. A avó fez. Então, eu tenho o sujeito ativo, o verbo está na voz ativa. O professor corrigiu as provas dos alunos. Quem corrigiu? O professor. O professor é o sujeito da oração e está praticando a ação de corrigir. Então, ele é um sujeito ativo e o verbo corrigir está na voz ativa. O verbo está na voz passiva quando o sujeito gramatical é o paciente da ação. Isso quer dizer que ele é passivo. Ele vai receber, sofrer a ação. Ou seja, quando o sujeito gramatical sofre a ação verbal praticada pelo agente da passiva. Vamos ver o que é isso. Observe a frase: o livro foi lido por Mariana. Muita gente pode pensar que o sujeito da oração é Mariana, mas não é. O sujeito é aquele que concorda com o verbo. Quando eu pergunto a locução verbal aqui, foi lido. Quem é que foi lido? O que é que foi lido? O livro, certo? É tanto que, se livro estivesse no plural, estaria os livros, a locução verbal também iria para o plural. Mariana continuaria no singular. Veja, os livros foram lidos por Mariana. Então, se o verbo ou a locução verbal muda, aquela palavra ali que está concordando, um singular plural, é o sujeito da oração. Muita gente não presta atenção nessa parte. Eu pergunto, foi lido? Quem é que foi lido? O livro, certo?
Eu sei que o livro é o sujeito dessa oração. Esse sujeito, ele está praticando a ação descrita aí, ou ele está recebendo, se ele está sofrendo uma ação? O livro está sofrendo uma ação que está sendo feita por Mariana. Mariana não é o sujeito da oração, ela é o agente da passiva. Por quê? Se o livro está recebendo, ele não está praticando, ele está recebendo a ação, o livro é um sujeito passivo ou sujeito paciente. O verbo ler está na voz passiva. Se o verbo está na voz passiva, a oração está na voz passiva, então Mariana é o agente da passiva. O agente da passiva é aquele que pratica a ação em uma oração que está na voz passiva. Cuidado, não complicou não, vamos ver lá. Agente da passiva é aquele que pratica a ação em uma oração que está na voz passiva. Vamos analisar de novo a frase de Mariana aqui, o livro. O livro foi lido por Mariana. Vocês já perceberam quando eu pergunto o que é que foi lido? O livro. É o livro que concorda com a locução verbal foi lido. Certo? Então, o livro é o sujeito. Só que esse sujeito, ele não está praticando a ação. Quem é que está praticando? Mariana. Então, Mariana é o agente, certo? O livro foi lido, a frase está na voz passiva, então o agente dessa frase que está na voz passiva é o agente da passiva. Tranquilo? Seguindo aqui, leu-se o livro. Eu vou falar um pouco nessa estrutura de frase, porque aqui você tem uma voz passiva sintética. Vou falar um pouco mais na frente o que é isso. Mas deixa eu passar para o terceiro exemplo. O almoço foi feito pela avó. Quando eu pergunto o que é que foi feito? O almoço, certo? O almoço é o sujeito dessa oração. E ele está recebendo, ele está sofrendo uma ação. Então, esse sujeito é um sujeito passivo. Se o sujeito é passivo, o verbo fazer está na voz passiva e a avó é o agente dessa oração que está na voz passiva. Então, é o agente da passiva. Detalhe na voz passiva. Quando eu falo de voz passiva, eu posso ter a voz passiva analítica ou a voz passiva sintética. Perceba que eu não falei isso de voz ativa. Voz ativa é voz ativa, certo? Mas voz passiva, eu posso ter a passiva analítica ou passiva sintética. Eu tenho a voz passiva analítica quando eu tenho a formação ali de um verbo auxiliar mais um particípio de um verbo transitivo direto. Exemplo, os livros foram vendidos rapidamente. Então, veja que eu tenho um verbo auxiliar e o verbo principal no particípio. Os livros foram vendidos. Essa frase está na voz passiva. Vamos ver. O que foram vendidos? Os livros. Então, os livros é o sujeito dessa oração. E esse sujeito ele está sofrendo ou está recebendo uma ação? Ele está sofrendo. Ele está sofrendo ou ele está praticando uma ação? Os livros não estão praticando nada. Eles foram vendidos, certo? Então, eu tenho um sujeito passivo, a oração está na voz passiva, analítica, porque eu tenho uma locução verbal ali, formada por um verbo auxiliar e o verbo principal no particípio. Eu tenho uma voz passiva sintética aqui, olha. Ela é formada por um verbo transitivo direto conjugado na terceira pessoa do singular ou do plural, mais o pronome apassivador se.
venderam-se os livros. Quando eu digo venderam-se os livros, eu estou dizendo que os livros foram vendidos. Só que os livros foram vendidos é passiva analítica, auxiliar mais o particípio. Mas quando eu digo venderam-se, eu estou usando esse se é um pronome apassivador. Então, você tem uma voz passiva sintética e não voz passiva analítica. Por fim, nós temos aqui a voz reflexiva. O verbo está na voz reflexiva quando o sujeito gramatical é, ao mesmo tempo, agente e paciente da ação. Ou seja, o sujeito gramatical pratica e sofre a ação verbal. Exemplo, o açougueiro se feriu com a faca. Se feriu. Quando eu digo que ele se feriu, quem foi que feriu? O açougueiro. O açougueiro é o sujeito da ação. Esse sujeito, ele está praticando a ação. Se eu digo que ele feriu, ele está praticando a ação. E quem é que está sofrendo essa ação praticada por ele? O próprio sujeito. Ele feriu. E quem foi ferido? Ele mesmo. Então, eu tenho aí uma voz reflexiva. Outro exemplo é quando você diz assim: eu me olhei no espelho. Quem foi que olhou? Eu. E quem foi olhado? Eu mesmo. Eu me olhei. É quando você pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Tranquilo? Essa é a parte de verbos que eu queria ver com vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, a gente tira nas lives ou no Classroom. Tranquilo? Valeu, pessoal.